Edu Panzi, na Arena MRV, a gente fez o resumo já do que foi o jogo, né? Falamos há pouco, vamos até em instantes aqui falar de como foram os caras dentro de campo, mas queria fazer pra você a pergunta que fiz ao Simões relacionada ao Cruzeiro. Como é que você resume a temporada do Galo, que termina com a vaga na Copa Sul-Americana, no fim das contas, em uma tarde de tensão e muitos riscos na Arena MRV, Edu? Ô Cirilo, a temporada do Galo, ela foi exatamente o que eu disse ao término do jogo, uma verdadeira montanha-russa, e o Arana repetiu isso, né, da montanha-russa, porque ela teve altos, e a montanha-russa você vai muito alto, só que a queda foi brusca, né, porque você perde as duas finais e se vê na 38ª rodada do Brasileirão brigando contra o rebaixamento. Então, a montanha-russa, ela não é legal. A sua temporada não pode ser montanha-russa, né, ela tem que ter altos, no máximo médio. O baixo é muito perigoso. E o baixo do Atlético foi um risco que não precisava ter corrido, né, Cirilo? O Galo passou 37 rodadas sem correr risco de rebaixamento, não frequentou zona do rebaixamento hora nenhuma, sempre ali distante, não estava perto, muitas equipes entre o Atlético e a zona do rebaixamento. De repente, ao final da 37ª, olha o Atlético. Jogando em casa, precisando de pelo menos um empate para não ser rebaixado, uma loucura. E os altos, cara, foram muito altos, né? O Atlético esteve perto de ter uma das melhores temporadas da sua história. Ele foi pentacampeão mineiro, como já não acontecia há muitas décadas. Ele foi para a final da Copa do Brasil e ele foi para a final da Copa Libertadores, cara. Segunda vez na sua história que ele joga a final da Libertadores, a quarta vez na sua história que ele joga uma final de Copa do Brasil. Só que tinha um detalhe, né? Aliás, dois detalhes: Flamengo e Botafogo. Equipes e elencos superiores ao do Atlético. Investimentos superiores ao do Atlético. O do Flamengo mais que o dobro. O do Botafogo, o triplo. E é muito difícil jogar contra isso. Foi muito difícil jogar, por exemplo, contra o Galo em 2021. Quando o Galo tinha um investimento enorme, que pegou o Fortaleza e meteu 4 numa semifinal de Copa do Brasil, pegou o Atlético Paranaense e meteu 4 numa final de Copa do Brasil, fez um campeonato brasileiro que passava por cima de todo mundo. Só que dessa vez o Atlético provou desse veneno, de enfrentar adversários com investimento muito superior. E ele foi atropelado pelo Flamengo na final da Copa do Brasil e perdeu para um Botafogo com um jogador a menos na final da Copa Libertadores. E aí a montanha-russa que estava lá em cima, ela teve aquela queda brusca que dá um frio na barriga. E o torcedor do Galo teve frio na barriga até a metade do segundo tempo da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Hulk correu para bater o pênalti e perdeu, cara. O Hulk perdeu o pênalti. Aliás, já são 9 pênaltis muito importantes. Ele já bateu vários pênaltis, mas tem 9 pênaltis ali num recorte que o Hulk bateu, pênaltis decisivos, seja em mata-mata ou em jogos muito importantes, que ele perdeu 7, né? Contra Boca, Palmeiras, Emelec, América, Corinthians, Fluminense e hoje contra o Atlético Paranaense. Mas ele já fez muitos outros, né? Talvez em jogos menos importantes e outros em jogos importantes também. Não tem nada. O Hulk segue sendo um dos maiores jogadores da história do Atlético e hoje foi salvo pelo ótimo jogo que fez o Rubens. Então, Cirilo, a temporada do Atlético, ela pode ser resumida a Atlético 1, Atlético Paranaense 0, que foi uma montanha-russa. O Galo começou melhor, uma queda no primeiro tempo, depois do encaixe da marcação do Atlético Paranaense, depois o Atlético melhorou um pouquinho, chega a um pênalti, perde o pênalti, desce de novo na montanha-russa, e no rebote o Rubens já pega a subida na montanha-russa de novo. E o torcedor, teve torcedor que teve que buscar o coração na esquina, né? Porque ele pulou, ele saiu pela boca. Então foi essa a temporada do Atlético. Muitos podem encarar como um fracasso. Em algum momento eu já achei que não era, mas hoje eu reconheço que quem acha que foi um fracasso, não vou tirar a razão, mas daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, 15 anos, quando pegarem o 2024 e não estudarem, mas olharem só o resultado e falar: 2024, Atlético Mineiro, pentacampeão estadual, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores e 12º colocado do Campeonato Brasileiro. Pô, que temporada boa do Atlético, né? Em termos de resultados, entre aspas, porque ele perdeu as Copas, muita gente pode achar que foi uma baita de uma temporada, e foi uma boa temporada.
Mas se você olhar desempenho e o que aconteceu no último jogo da temporada, rapaz, não precisava disso, né, Cirilo? Então que a turma, e quando eu falo a turma, são todos do departamento de futebol, dos donos do clube, todos tirem lições da temporada, do que teve de bom, mas principalmente do que teve de ruim, dos erros, que foram muitos, os acertos também foram muitos, mas o que fica, a impressão que fica, a última, foi também de muitos erros, de subestimar uma competição que não pode ser subestimada. O Campeonato Brasileiro, em hipótese alguma, pode ser subestimado. Você não pode jogar um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas e jogar 25, 26, se bobear mais rodadas com time misto ou reserva. Principalmente se o seu elenco não estiver entre os 5 melhores do Brasil. E o do Atlético não está, mas não está mesmo. Eu desafio alguém me provar que está entre os 5 melhores. Não está. E o Atlético encarou esse campeonato, a maioria dele, com time misto e reserva. E quase que pagou caríssimo. Quase que pagou com um rebaixamento para a Série B em 2025. Ter time bom é excelente. Time bom te leva à final de Copa. Elenco bom te leva a título nacional e a não passar sufoco em Campeonato Brasileiro quando você chega em finais, quando você vai longe em Copas. Se o Atlético não montou um grande elenco, o Atlético não montou um elenco equilibrado, pelo contrário, o elenco do Galo em 2024 é um elenco muito desequilibrado e isso é um diagnóstico do Departamento de Análise de Mercado do clube também. Eles não são cegos, eles sabem disso e que fica a lição para 2025. O Atlético precisa de pelo menos um elenco equilibrado. O time é bom, com ajustes pode melhorar, o elenco é curto, é desequilibrado e com muitos ajustes também pode melhorar. E a notícia que o Cláudio deu, Cirilo, vou ser bem curto nessa, prometo, é boa pro Vitor, né? Porque se realmente o Cuca for o técnico do Atlético, é um cara que sabe como poucos olhar mercado, montar elencos, montar time de futebol. Então acho que o Atlético, além de ganhar um treinador que é o maior da história do clube, conhece como poucos o clube, ganha um cara para trabalhar junto com o Vitor nessa, vamos chamar de remontagem de elenco, não de time, mas de elenco, e que é necessária para o Atlético em 2025. Este Edu Panzi.